Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Alguém me mandou aqui um artigo saiu no Globo, né, dizendo assim: estudo, religião é produto da evolução do cérebro humano. A religião encontra seu fundamento no fato de que houve alguma vantagem evolutiva e os caras inventaram a religião num certo momento. É o que diz o professor Pascal Boiler, do Departamento de Psicologia e Antropologia da Universidade de Washington. Quando você vai ver no que consiste o estudo, ele diz o seguinte: um dia encontraremos as provas para demonstrar que a nossa inata propensão ao pensamento religioso deriva do fato de que nossos antepassados tiravam disso uma vantagem evolutiva. Ou seja, as provas são uma vaga esperança que esse professor coloca no futuro. Agora, supondo-se que esta tese fosse provada, o que ela significaria precisamente? O fato de que algo que você pensa corresponde à estrutura do seu cérebro, isso é a mesma coisa que você dizer que merda sai pelo formato do seu cu. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, não significa nada. O que quer que você pense tem de corresponder à estrutura do seu cérebro. Se você pensar que 2 mais 2 são 4, isso tem que corresponder à estrutura do seu cérebro. Se pensar que 2 mais 2 são 45, também tem que corresponder à estrutura do seu cérebro. Ou seja, a correspondência de uma representação de um pensamento com a estrutura do cérebro é uma condição sine qua non para que ela exista, mas não para que ela esteja certa ou errada, porque isso depende não da estrutura do cérebro, mas da estrutura do objeto referido. Você está entendendo? Quer dizer que se você pensa que os elefantes são cor-de-rosa, isso aí tem que ser um fenômeno que dentro do seu cérebro corresponde à estrutura do cérebro, mas não corresponde à estrutura do elefante. De modo que se a tese desse seu professor Boyer fosse inteiramente confirmada, ela não diria absolutamente nada. Tá certo? A não ser que ele pretenda, dizer que aquilo que corresponde à estrutura do cérebro é causado exclusivamente pela estrutura do cérebro e não pela estrutura do objeto percebido, o que é uma impossibilidade pura e simples, além de cair no velho esquema psicologista, que é a teoria mais refutada da história humana. Quer dizer, quem tem a capacidade de ler as investigações lógicas de Edmund Husserl, sabe que metade dela é consagrada, metade desse livro, de 1910, é consagrado à refutação do psicologismo. O que é psicologismo? Psicologismo é você achar que as leis do conhecimento correspondem às leis de funcionamento do pensamento, que não é a mesma coisa. Tá certo? Você pensa que um quadrado tem 4 lados, porque isso é uma propriedade dos quadrados e não do seu cérebro. Tá certo? Então, o psicologismo é a teoria mais bem refutada do universo. Quer dizer, Edmund Husserl estudou isso sob todos os ângulos possíveis e imagináveis. Eu considero isso um modelo. Se você quer um modelo de argumentação científica, são as investigações lógicas de Edmund Husserl. Claro que isso não é assunto para qualquer Pascal Boiler, qualquer boboca, professor de psicologia, tá? Vamos lá. Aqui, o Mário Gentil me pergunta: quem vai vencer as eleições aqui? McCain ou Obama? Olha, eu também não sei. Ninguém sabe, tá certo? Mas o que eu sei é que essa eleição não é como as outras. Nessa eleição aqui,
está vendo que é um bloqueio total de notícias que possam prejudicar a carreira do seu Obama. Quando eu digo bloqueio total, isso não é um modo de dizer, não. Isso é total mesmo. Não sai nos grandes jornais e canais de televisão, não sai nada. Quer dizer, nesse jornal você não fica sabendo, por exemplo, que Tony Resco foi o grande contribuinte das campanhas do Obama. Né? Você não fica sabendo, na verdade, é nada sobre o Obama. É um negócio extraordinário, porque, veja vocês, até eu pretendo fazer um resumo disso aí para colocar no Diário do Comércio. Mas aqui os jornalistas mais experientes já estão todos começando a ficar escandalizados com a conduta dos seus colegas nessa eleição, porque o que está acontecendo aqui é uma coisa que jamais aconteceu. Jamais. Né? Olha, aqui tem, por exemplo, um artigo do Michael Malone, que é um repórter de tecnologia da ABC News. Né? Ele diz o seguinte: a mídia tradicional está jogando um jogo muito perigoso com os seus leitores, com a Constituição e com os seus próprios destinos. Né? Você vê, o cara é um sujeito, normalmente não escreve sobre política, mas ele notou isso aí. Ele diz: nada que eu tenha visto se compara ao viés da mídia durante a presente eleição. Os republicanos têm razão em espumar de raiva ao ver a unilateralidade da cobertura de imprensa dos dois candidatos. Né? Daí ele diz, o Michael Malone, o seguinte: eu fui um dos primeiros a denunciar, né, o Dan Rather, porque o Dan Rather é aquela história que fez uma denúncia contra o Bush baseado nos documentos falsos, né? E o Michael Malone foi os primeiros a exigir a cabeça do Dan Rather. Então vocês imaginam como é o Dan Rather, né? Olha, o Dan Rather está escandalizado com o que está acontecendo aqui. Ele também já acha que, vamos dizer, que isso é obamismo demais, é esquerdismo demais o que está acontecendo aqui. Né? É um negócio realmente assim, não dá nem para descrever. O caso mais extremo, que eu saiba, foi o desse Joe the Plumber, né? Ele chama Samuel Wurzelbacher, mas por algum motivo o apelido dele é Joe. E como ele é encanador, ficou Joe the Plumber. Joe the Plumber é um sujeito que foi abordado na rua pelo Obama durante essas caminhadas de campanha e fez lá umas perguntas que espremeram Obama a respeito da famosa reforma fiscal. O Obama disse que só ia taxar empresas que recebessem mais de $200 mil por ano. É isso? Mas acontece que $200 mil por ano para uma pequena empresa aqui não é um negócio assim extraordinário, não. Muitas delas, então o sujeito não pode crescer. O objetivo de toda pequena empresa é ultrapassar os $200 mil. Não pode ultrapassar. Se ultrapassar, você vai ser punido. E daí o camarada espremeu lá o Obama. Resultado: vasculharam a vida do sujeito de alto a baixo. Descobriu que ele não tinha pago uma multa de trânsito do ano de 2000 no estado do Arizona. E que ele, olha que criminoso, indecente, estava trabalhando de encanador sem licença. Veja que crime hediondo, né? Desceram o cacete do Joe the Plumber e, pior, usaram computadores do governo para vasculhar a vida do cara. Quer dizer, isso aí é um negócio de estado policial, uma coisa terrorista. Quer dizer, você não pode fazer a pergunta para um candidato que você imediatamente, né, visado pela mídia inteira, quer dizer, um sujeito sozinho, encanador, lutando contra toda a grande mídia de um país. Isso é uma coisa absolutamente imoral, indecente, fascista, nazista, filha da putista, você está entendendo? Então, eu acho que nem fascista, eu acho que Benito Mussolini ficaria escandalizado com uma coisa dessa, porra. Né? É um negócio incrível, né? Daí Agora, o resultado disso não é ruim só para os eleitores, isso é ruim para a própria mídia. Está aqui, olha aqui. Saiu aqui na revista especializada Editor and Publisher, né, a lista aqui dos 25 maiores jornais dos Estados Unidos.
na tiragem deles nos últimos 6 meses, comparado ao período equivalente do ano anterior. Dos 25, só 2 não tiveram queda na tiragem. Só 2. Que foi o Wall Street Journal, que é um jornal conservador, e o USA Today, que é um jornal popular, sem muita posição política definida, que é mais um jornal de arte e espetáculo, um jornal de divertimento do que outra coisa. E mesmo assim, os 2 cresceram. Os 2 únicos que cresceram 0,01%. Os outros todos caíram. Caiu o New York Times, caiu o Los Angeles Times, caiu o Daily News, caiu o New York Post, caiu o Washington Post, caiu o Chicago Tribune, caiu o Houston Chronicle. Um negócio impressionante. Teve uns que caíram 11%, 12%, 15%. É um negócio arrasador. E por que cai? Cai porque todo mundo sabe que esse jornal não vale nada, que você não pode confiar neles. Agora, o incrível é o seguinte, é que o prestígio que esses jornais tinham há 40 anos, na cabeça de quem não lê jornal, ainda existe. Na cabeça de quem não acompanha o noticiário, New York Times ainda é o velho New York Times de 30, 40 anos atrás. Então, quando uma notícia se espalha pela internet e não aparece nesses jornais, o pessoal diz, não, isso é apenas fofoca de internet, não está na grande mídia. Quer dizer, desqualificando a notícia porque não saiu nessas porcarias, que não tem autoridade nenhuma e que ninguém mais lê, meu Deus do céu. Olha aqui, o New York Times, a tiragem dele nos dias maiores é 1 milhão de exemplares. O que é 1 milhão de exemplares? Aí o Michael Sever, no programa dele, é ouvido diariamente por 12 milhões de pessoas. Michael Sever é infinitamente mais poderoso do que o New York Times inteiro. Um sujeito fazendo um programa que deve ter lá uma equipe de 3, 4 pessoas no máximo, tem muito mais poder do que a redação inteira do New York Times. Ali no New York Times também, esses dias saiu que também caiu o número de anúncios comparado ao ano passado. Caiu 3% os anúncios do New York Times. Essas merdas vão todas acabar. Entendeu? E aí no Brasil também, essa porcaria da Folha de São Paulo hoje vende 300 mil. Quanto ela vendia em 1950? 300 mil. Os mesmos 300 mil que vende hoje, vende naquele tempo. Enquanto a população do país multiplicou por 4, 5. Então isso aí mostra a perda da credibilidade da grande mídia. Quer dizer, a ex-grande mídia, né? Hoje é grande média apenas. Né? Agora, o negócio do Obama aqui, o que está acontecendo aqui assim, é de arrepiar os cabelos. Para quem assistiu aquela porcaria toda do Foro de São Paulo no Brasil, naquela ocultação geral, aquela operação abafa desavergonhada, da qual foram todos cúmplices aí, né, os marinhos, né, os frias, todo mundo aí escondendo, não posso dizer os mesquitas, porque os mesquitas não são mais donos do Estadão, né? Já foi comprado por alguém mais, e o Estadão já não é mais aquele há muito tempo. Né? E se fosse no tempo dos mesquitas, isso não aconteceria jamais, porque aqueles caras, o que é que eles pensassem, podiam estar certo ou errado na opinião deles, mas eles eram jornalistas de verdade, tá entendendo? E não bloqueavam a notícia, não. Mesmo que a notícia for custar prejuízo para o próprio jornal, ele publicava. Publicava até notícias contra ele mesmo. Mas hoje em dia não tem mais ninguém assim. Então, para quem viu essa coisa no Foro de São Paulo, que se não fosse isso, o Lula jamais teria sido eleito, jamais. E foi um bloqueio geral, não foi só da mídia e dos políticos candidatos. Assim, Operação Vaca Amarela, Operação Boca de Siri. Não pode falar nada. Você ia abrir a boca, cala a boca, moleque, cala a boca. Você ia dizer uma coisinha, já te grudava um esparadrapo na boca e já te xingava de teórico da conspiração, de maluco, de paranoico, de extremista de direita, o diabo. Quer dizer, não só havia o silêncio, mas havia a repressão ativa, havia a intimidação. Isso durante 16 anos. Né? E, curiosamente, eu tenho aqui um discurso de 1997, feito na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro por dona Benedita da Silva, no qual ela contava tudo a respeito do Foro de São Paulo, que já estava na sua 7ª Assembleia Geral. A Benedita é uma besta mesmo. Ela se queixava de que a mídia não estava dando atenção. Quer dizer, ela não sabia que o próprio Foro de São Paulo ia mandar calar a boca. Né? Ela falou, não, deve ser a mídia burguesa que não está prestando atenção em nós. Ai, meu Deus do céu, como tem cretino nesse país.
né? Mas, depois que eu vi tudo isso, e já fiquei perplexo no Brasil, o que eu estou vendo aqui é para cair de costas, é para ter um ataque apoplético, tá entendendo? É aquele negócio de para o mundo que eu quero descer. Quer dizer, eu não quero viver isso, eu não quero ter essa experiência. Eu não quero ver o que eu estou vendo, porque depõe contra a humanidade, tá certo? Né? Quer dizer, você não, a essa altura você não pode mais aderir à teoria da evolução, porque seria um insulto aos antropóides. Né? Dizer que estes filhos da puta nasceram do homem de Neandertal, dos sinantropos pequinenses. Mas o que é isto, minha gente? Aqueles nobres antropóides jamais dariam nascimento a essa gente toda do New York Times, a essa putada de Nancy Pelosi e Ted Kennedy, mas nunca, 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 nunca. A turma da ABC News, da CNN, mas o que é isto, porra? E vocês não podem se descender daqueles caras, não, porra. Olha, assim, viu, né? Uma caveira reconstitui assim a musculatura, né? Do homem neandertal. Olha a cara de nobreza daquele sujeito. Você vê que o cara era incapaz de passar um cheque sem fundo, tá entendendo? Mas como é que vocês podem descender dessa gente, porra? Vocês descendem de minhocas, tá entendendo? De ameba. Que é isso, porra? Olha aqui. Tinha aquele processo do advogado democrata Philip J. Berg pedindo, é um processo civil, não é um processo criminal. Obama não estava sendo acusado de nada, estava apenas, né, intimando a que apresentasse a sua certidão de nascimento original. Né? Que aqui é o seguinte, quando a gente fala, olha, existem suspeitas de que o Obama não é cidadão americano, as pessoas vêm e esfregam na nossa cara aquela porcaria que saiu no site Daily Kos, no site oficial da campanha do Obama, e que depois foi conferido, entre aspas, por uma porcaria chamada Fact Check. Então, olha aqui, o site não partidário, o site suprapartidário, o site independente, Fact Check, já conferiu e atestou que aquela certidão eletrônica publicada pela campanha do Obama é autêntica. Quando você vai ver, primeiro, Fact Check pertence a Chicago Annenberg Challenge, que é a ONG na qual o Obama trabalhou e que é contribuindo à campanha dele. Então, independente o caralho, prestem bem atenção, tá certo? É a coisa mais doce que eu posso dizer. E depois não querem que eu fale palavrão, pô. O que é isto, pô? Mas olha, 20 ou 30 pessoas já me escreveram, como é que você fala que a certidão dele não vale? Olha aqui o fact check, pega o fact check e enfia no cu, filha da puta. Eu já expliquei isso. Ademais, não precisa eu te explicar. Tu vai lá no par do fact check e amplia aquelas fotos que ele põe lá e você vê que é um negócio ilegível. Aquilo não serve de prova, mas nem no tribunal de Catolé do Rocha, meu filho. E além disso, mesmo que fosse autêntico, aquilo lá não é uma certidão de nascimento. Aquilo é um atestado posterior emitido 20 anos depois. Aquilo não é uma fotocópia de certidão de nascimento. Tá certo? A certidão de nascimento é um papel todo cheio de quadradinho, todo quadriculado, né? Um papel preto e branco, todo quadriculado. Aquilo lá é um negócio verde, que é um atestado posterior. Quer dizer, mesmo que fosse autêntico, não provaria merda nenhuma. Agora, eu tô com o saco cheio de gente que vem aqui. Olha aqui, você não sabe nada, tá aqui o fact check. Ah, fact check é a puta que eu pariu. Quer saber? Agora, então tinha esse processo e 5 dias atrás, né, venceu o prazo para o Obama responder às alegações do Berg. As alegações de que, assim, tipo, nasci no Quênia, não sou cidadão americano. Ele faz a lista dessas afirmações e entrega lá para o juiz, e se a parte interessada não responde, aquelas lá têm que ser automaticamente consideradas verdadeiras pela justiça. Bom, o juiz Richard Barkley Surrick teve 2 meses para impugnar o processo, não fez nada. Quando venceu o prazo, rapidinho o juiz soltou uma sentença. Não é isso? Agora aqui, tem gente dizendo, eu não sei se é verdade, mas acho que é, que na sentença o juiz aproveitou partes inteiras de um relatório escrito por um assessor dele, que é membro da campanha do Obama, porra.
Agora, quais são os argumentos do juiz para rejeitar o processo do Philip Berger? Os argumentos são dois. Pela lei americana, nada autoriza o simples eleitor a questionar a elegibilidade de um candidato presidencial. Aqui, seu juiz, nada autoriza, mas nada proíbe. Quer dizer que um direito constitucional do cidadão americano, que está implícito no próprio texto da Constituição, tem que ser assegurado por uma lei especial? Quer dizer, a lei especial passa a valer mais do que a Constituição? Ora, volta para a faculdade, moleque. Porra. E segundo, ele diz que o Berg peticionou como simples eleitor, não como vítima, já que não comprovou qualquer dano pessoal sofrido em razão da candidatura Obama. Olha o critério perverso. Quer dizer que, para o processo ser legítimo, o sujeito precisava ter perdido alguma coisa com a candidatura Obama. Ou seja, um dano pessoal passa a ser mais importante do que a preservação da Constituição. Quer dizer, como é que é isso? Agora, note bem, de fato, embora a Constituição americana determine que só os cidadãos americanos natos têm o direito de concorrer à presidência, esse direito não tem garantia nenhuma, porque não há nenhuma instituição incumbida ou autorizada a exigir prova da nacionalidade dos candidatos. Mas ele não tem uma fiscalização. Ora, se não tem nenhuma entidade incumbida e o simples eleitor também não tem o direito de fiscalizar, então significa o seguinte: é impossível fiscalizar e, portanto, aquele artigo da Constituição americana acabou de ser revogado pelo senhor Richard Barclay Surrick. Tá certo? Ora, aqui diz o Berg que ele vai recorrer à Suprema Corte. É claro, é na Suprema Corte que isso tem que ser discutido. Por quê? É uma questão de interpretação da Constituição. E isso aí só a Suprema Corte pode fazer. Então diz aqui o Berg, o que está em questão é você saber quem tem a legitimidade para impor a obediência à Constituição. Em princípio, se existe um negócio chamado até prisão civil, quer dizer que se o cidadão pode impor até a lei penal, como é que ele não tem o direito de impor a Constituição, caralho? Porra, que caso de direito é esse? Né? E daí diz o Berg, se eu não tenho, se você não tem, se o seu vizinho não tem legitimidade para questionar a elegibilidade do indivíduo à presidência dos Estados Unidos, então quem tem? Ninguém tem. Então, quer dizer, qualquer um, né, pode chegar aí da Zâmbia, da Serra Leoa, da França, da Rússia, da Alemanha, da casa do caralho, tá entendendo? E dizer, eu sou cidadão americano. E ninguém pode ter o direito de averiguar se o cara é mesmo. Então, quer dizer que pode vir o Vladimir Putin aí e dizer, eu sou cidadão americano, porra. Né? Pode vir o Hugo Chávez. Agora, o fato é que não é só a certidão de nascimento do Obama que sumiu. Essa sumiu mesmo porque a governadora do Havaí, a pedido do Obama, decretou que a certidão de nascimento dele está sob a guarda do Estado e só pode ser liberado por ordem dele. Quer dizer, ninguém tem acesso. Esse documento virou ultra secreto. No Brasil, você vê, certidão de nascimento de qualquer pessoa, qualquer um pode ir, você vai lá e lê o livro do registro. O livro do registro é público. Aqui o livro do registro virou secreto, por ordem da Linda Lingle, governadora e republicana vendida, é isso que tu é, porra, né? Agora, ao mesmo tempo, sabe quem também vetou acesso a qualquer documento sobre Obama? O governo da Quênia. Ou seja, você não pode investigar a vida do sujeito aqui, também não pode investigar no Quênia, virou tudo secreto. Agora, você quer ver a lista dos documentos do Obama que estão secretos? Porque ele pediu para todas as entidades que têm documentos dele, não mostrem nada para ninguém. Então, é impossível, tornou impossível o acesso aos seguintes documentos. Veja que coisa. Não pode ler os registros médicos dele. Ou seja, não pode saber se o sujeito tem gonorreia, AIDS, né, hemorroida, não pode, ninguém pode saber. Né? Se o sujeito tiver com tumor cerebral do tamanho do cérebro, vai morrer no dia seguinte, também não pode saber. Segundo,
a correspondência que ele enviou e recebeu do seu gabinete do Senado, que são documentos públicos, os atos de um senador da República no Brasil ou nos Estados Unidos, são atos públicos, não é secreto, trancou tudo, ninguém pode ler nada. Terceiro, a agenda dos encontros e outros compromissos atendidos por ele no Senado. Quer dizer, você não pode saber quem entrou e saiu do gabinete do cara durante o tempo que ele estava no Senado. 4. A lista dos clientes do escritório da advocacia dele e recibos dos respectivos pagamentos. Ninguém pode saber quem pagou, para quem o Obama trabalhou e de quem recebeu dinheiro. Olha aqui. O histórico escolar do Occidental College, onde ele estudou por 2 anos, também não pode. Histórico dos estudos na Columbia University, não pode. Histórico escolar da Faculdade de Direito de Harvard, também não pode. Tese de doutoramento em Columbia, não pode ler a tese de doutoramento do filho da puta. O que é isso, minha gente? Porra! Né? Olha, não pode ler também o comprovante de registro dele. Não, Bar Association não é a associação dos bar, é a ordem dos advogados. Né? Porque o tribunal chama-se bar também, né? Comprovante de registro da ordem dos advogados de Illinois não pode ler. A lista dos clientes que ele representou enquanto advogado, ele trabalhou numa firma chamada Davis, Minor, Barnahill & Gallard. Né? Que clientes da firma ele atendeu? Né? O cara espertinho, ele forneceu à imprensa a lista de quê? De todos os clientes da firma. De maneira que não dá para saber quais que ele atendeu ou não. Então, 11. A lista das contribuições pequenas, contribuições de menos de $200. Olha, na lista de contribuições do Obama, já apareceu mais de 63 milhões de dólares de contribuições ilegais, que está assim em nome do Mickey Mouse, Family Guy, Homer Simpson, né, e outras criaturas. Né? E tem assim várias contribuições do Homer Simpson. Vai lá de 200 em 200, ele chega lá nos 17 mil dólares. Né? Depois tem outro, Family Guy, 18 mil dólares, e assim por diante. Quer dizer, quem pôde averiguar, as autoridades que averiguaram já denunciam que tem, né, 63 milhões de dólares, quer dizer, um décimo do dinheiro do Obama, da campanha do Obama, ilegal. Mas a lista não pode ser publicada. Claro que a lista do McCain já foi todo dia publicada, a lista dos contribuintes grandes e pequenos. E, finalmente, não pode ler a certidão de nascimento do cara. Não pode ler o original e não pode ter uma cópia autenticada. Só pode ter esse certificado emitido anos depois, que tem todas as características de ser falso, porque não tem assinatura, tá certo? E o papel timbrado não corresponde, né? É diferente dos outros papéis usados para esse fim, e assim por diante. Agora, o mais incrível é que não se pode averiguar nada da vida do Obama, está tudo secreto, lacrado. E quanto mais o sujeito mente, mais a mídia protege o segredo dele. Não se pode falar de nada disso. Né? Agora, as coisas que aparecem na vida dele... Ó, a avó dele diz que o nego nasceu em Mombasa, no Quênia. Ela disse, eu estava lá na sala de parto e vi. Quer dizer, a velha é louca, a velha é mentirosa, a velha tem interesses políticos, ela está ganhando, né? Ela é candidata a presidente dos Estados Unidos, alguma coisa, ela tem motivo para mentir? Não tem. Por que a avó vai mentir no negócio dele do neto? Não tem por que mentir, porra. A outra avó não fala nada. A outra avó está desaparecida. Daqui a pouco conta uma história interessante da avó. Né? Outra coisa, ele viajou para o Paquistão numa época em que a entrada de americano é proibida nesse país. Que passaporte ele usou, porra? Só pode ter usado passaporte da Indonésia, porque ele morou na Indonésia um tempo. Agora, aí o negócio complica por quê? A Indonésia, na época que ele morou lá, estava em guerra. E só era admitido nas escolas cidadãos indonésios natos. Então ele é cidadão indonésio. Tá certo? Cidadão indonésio nato, não. Cidadão indonésio em geral. Se você estrangeiro, não entrava na escola. Então, quer dizer, ele teve que adotar a cidadania indonésia. Só que, sim, na Indonésia não tinha cidadania dupla. Então ele renunciou à cidadania americana. Ou ele através do pai dele, evidentemente. Mas se ele se tornou cidadão indonésio e renunciou à cidadania americana, ele só podia voltar aos Estados Unidos como imigrante. Como é que ele voltou? Ninguém sabe, né? Ninguém viu, e ninguém quer saber, é proibido perguntar. Se você pergunta as coisas, a pessoa grita,
Olha, isso é racismo. Olha, tem aqui uma matéria do Le Monde, né, dizendo assim que a campanha do McCain se tornou um negócio perigoso, porque o McCain levanta esses assuntos. Imagina falar das ligações que o Obama teve com o William Ayers 20 anos atrás. 20 anos atrás, uma conversa, até outro dia eles estavam aí ganhando dinheiro junto, recolhendo dinheiro para organizações esquerdistas. Mas falar disso é terrorismo, é campanha racista. Isso aí dentro daquela porcaria do jornal Le Monde. Daqui a pouco, se der tempo, eu volto a isso aí, né? Depois, terceiro, o Obama disse várias vezes que jamais pertenceram a um partido socialista. Muito bem, agora apareceram o registro num negócio chamado New Party, que é um partido socialista, e está lá Obama, né? Ele também disse que ele não tinha nenhuma ligação com a Acorn. Acorn é a ONG que está fazendo a maior derrama de títulos de eleitor falso já ocorrido nos Estados Unidos. Já há alguns milhões já. É um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Só que os documentos e vídeos da Acorn provam que ele mentiu. Ele estava lá, trabalhou lá e ganhou, recebeu dinheiro da Acorn. A Acorn é contribuindo da campanha. Também, o homem disse que, quando ele falou que não tinha nada a ver com William Ayers, já foi desmentido também, porque eu contei aqui, a Universidade de Illinois liberou 140 caixas de documentos. E essas 140 caixas de documentos mostram lá o Obama trabalhando intensamente junto com o Ayers em projetos para subsidiar organizações esquerdistas. E levantaram um montão de dinheiro para várias organizações esquerdistas. Quer dizer, como é que diz que não tem nada, nenhuma conexão política com William Ayers? E assim por diante. Quer dizer, agora, o mais bonito é aquela história do pastor Jeremiah Wright, que ele disse, eu não sabia das ideias políticas do pastor Wright. Quer dizer, o pastor Wright só fala de política. Teologia da libertação, né, e Black Liberation Theology, só fala de política. Quer dizer, durante 20 anos, o sujeito vai toda semana na igreja do pastor Wright, escuta o homem falando e não sabe do que ele falou. Isso aí, olha, tem o pastor James Manning, né, que conta essa história. O pastor dá um esporro na cabeça do Obama, chama o cara de trash pimp. Quer dizer, você é um cafetão sujo. É isso, o pastor Manning, trash pimp. Procure no YouTube, James Manning, M-A-N-N-I-N-G. É um negão gordo, engraçado pra caramba. E ele tá bravo com o Obama, rapaz. Bravo, né? Ele pergunta umas coisas incríveis. Ele diz, olha aqui, o sujeito escreveu um livro chamado Dreams of My Father, né? Quer dizer, sonhos do meu pai. Ele viu o pai uma semana na vida, no máximo. O pai nunca deu nada para ele, né? E ele faz aquela idealização do meu pai. Ele nem sabe quem é o pai, porra. O pai, a única contribuição que deu foi, né, veio lá do Quênia, comeu a dona e saiu correndo. Foi isso que fez. Deixou o menino na mão ali da avó, né? Esse é o grande pai do Obama que merece, então, né, um livro inteiro. E diz o pastor Manning, mas por que nesse livro inteiro não tem uma só palavra, né, de louvor ou de caridade para com a mãe? Por que não tem? Daí responde o pastor, é que ele sabia que ela era um white trash, a mulher era um lixo, né? Então, o pai era um lixo, a mãe era um lixo, e o Obama é um lixo também, trash pimp, né? Não deixe de ouvir o pastor Manning, procure isso aí no YouTube, que é instrutivo e divertido. Daí, bom, agora tem o seguinte, ainda tem, isso aí não são mentiras de campanha. Mentiras de campanha é que nem o Lula, assim, vou criar 10 milhões de empregos. Mentiras de campanha estão todos colocados no futuro, presta atenção. São promessas, não é isso? O Obama mente sobre a sua vida, sobre a sua biografia. É tudo falso na biografia dele e não pode verificar os documentos se tornando secretos. Agora, você vai dizer que isso é uma situação normal? Isso nunca aconteceu. Não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu em parte alguma do mundo. Mas nenhum candidato ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética podia esconder a sua história desse jeito, porra. E os caras querem que a gente aceite que isso é normal e que se você levanta dúvidas disso, você é racista, você é não sei o quê. O que é isso, pô? Quer dizer, os caras inventam uma situação absolutamente psicótica e querem vestir ela na gente como se fosse a camisa de força.
Bom, agora, além dessas, vamos dizer, mentiras patentes, que a lista não acaba mais, tá entendendo? Ainda tem, assim, os fatos mal explicados, tem a confusão. Por exemplo, né? Por que o Obama jamais contou para ninguém que ele é primo do Raila Odinga? Raila Odinga é aquele criminoso genocida que foi candidato a presidente do Quênia e quando perdeu a eleição começou a matar os inimigos, matou 1000, tocou fogo em igreja com gente dentro e fez um estrago, né? O Obama levantou dinheiro para o Raila Odinga, né? Arrumou contatos para ele dentro do Senado e foi lá no Quênia fazer comício de palanque em favor do Raila Odinga depois que o filho da puta tinha feito tudo isso. Em 2007 ainda estava lá o Obama no palanque com o Raila Odinga. E pior, ele é primo do Raila Odinga, só que ele nunca contou para ninguém. Agora é que apareceu o negócio, né? Também aquele negócio, por quê? Por que raios que um sujeito chamado Khalid al-Mansur, que é representante, que além de ser um agitador, perigoso agitador racista, que achava que tinha que matar tudo quanto é branco, além de ser agitador racista, o sujeito era representante de um príncipe saudita. Por que que esse sujeito pagou os estudos do Obama em Harvard? Por que que ele haveria de fazer isso? E por que Obama, porra? Né? Se disser, não, ele financiou o estudo de um monte de gente, não, foi só do Obama. Quer dizer, é claro que tinha uma missão para o Obama, né? Daí, o Obama também, olha, ele diz textualmente isso, não fui criado numa família muçulmana, ele diz que não sou muçulmano e não fui criado numa família muçulmana, né? Tem a gravação dele no programa Larry King dizendo isso, não fui criado numa família muçulmana. Mas se você não foi criado numa família muçulmana, por que até numa escola católica na Indonésia você foi registrado como muçulmano? A sua família é louca? Era tudo protestante, católico, budista, mas chegava na hora de registrar você como muçulmano por viadagem, por frescura? Porque sim? Como é que se pode acreditar num sujeito desse, porra? Agora, o mais bonito é a história da avó. É o seguinte, tem um maluco aí chamado Andy Martin. Andy Martin tem mania de processo. Ele dá processo com todo mundo, tudo decidiu abrir contra o Obama também. Foi lá pro Havaí e abriu um processo pedindo a certidão do nascimento do Obama. Peraí, deixa eu tomar meu suquinho aqui. Muito bem. Então, foi lá abrir um processo pedindo a certidão do nascimento do Obama. Nesse mesmo instante, o Obama, repentinamente, teve a intuição de que ele tinha que visitar a avó doente moribunda. Curiosamente, fazia uma semana já que a avó tinha saído do hospital. O tempo todo que ela esteve no hospital, ela não se lembrou disso. Daí ele deu uma entrevista dizendo, eu tenho que visitá-la porque pode ser a minha última chance de vê-la com vida, eu preciso ir para lá, né? E foi, né? Só que, além de ir uma semana depois que a mulher... Além de só se tocar disso, uma semana depois da mulher sair do hospital, ele foi, e em vez de levar a mulher e os filhos, naturalmente, tem que visitar a vovó, porque ela pode morrer, vocês não vão conhecer ela. Não, deixou a família em casa e levou o quê? Uma equipe de advogados. Os advogados, naturalmente, né? Estavam todos ansiosos para ver a vovó. Se a gente não vê a vovó do Obama, ela pode morrer, né? Que coisa, né? Daí, além dessas coisas que são gravíssimas, tem as pequenas mentiras. As pequenas mentiras do Obama, eu só posso mencionar alguma porque a lista não acaba. É alucinante. Eu asseguro para vocês, esse sujeito é totalmente mitômano. 100% mitômano. Tá certo? Ele diz que o tio dele, né, foi um dos libertadores de Auschwitz. Olha, as tropas americanas jamais entraram em Auschwitz, foram os russos que chegaram lá. E, ademais, Obama não tem tio. Obama não tem tio. A mãe dele foi filha única. Né? Tem que outra coisa. O pai dele foi pastor de cabras. Não, o pai dele era funcionário de escritório, só se criava as cabras no escritório, porra. Mas é bonito, é Roma, o pai é pastor de cabras, né? Parece poema de Camões, né? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão. Então, o pai do Obama, que é essa figura ideal, né? Esse sujeito maravilhoso que jogou o espermatozoide, né? No transoceânico,
gerou o filho e se mandou, né? Virou para aqui pastor de cabras. Daí disse, jamais aceitei contribuições de companhias de petróleo. Sim, exceto a Exxon e a Shell, que estão lá na sua lista, porra. Né? E depois ele disse, eu fui membro do comitê de banco do Senado. Ele nunca esteve lá. Ele nunca foi membro, nem esteve lá. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É assim, alucinante, porra. Quer dizer, o sujeito é mentiroso, mitômano, era evidentemente perigoso. O sujeito ele fala qualquer coisa, tá entendendo? Só o que interessa para ele é sair bem, é enganar o público ali na hora. Quer dizer, é um dos tipos mais baixos, mais desprezíveis. E diz, não, esse é o representante da comunidade negra. Ai, meu Deus do céu, se Obama é um negro típico, então nós tudo temos que ser racista. Né? Agora, o Obama não é, primeiro, ele não é um negro americano, porque ele é descendente do estrangeiro, ele não é descendente de escravo. Né? A família dele não é daqui, porra. Né? Ele não é tipo. Agora, você acha mesmo que a comunidade negra é constituída de vigarista desse tipo? O que é isso, porra? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo, tudo bom? Tudo bem, quem é? Aqui é o Luiz Guilherme, tudo certo? Luiz Guilherme, tudo em ordem? Seguinte, Olavo, bom, você está falando do Obama aí, são duas perguntas. Provavelmente o Obama vai ganhar, e agora, o que a gente faz? E a outra pergunta é, o João Pereira Coutinho disse que o Obama não vai ganhar. Com quem a gente fica? Com o João Pereira Coutinho ou com o Intrade? Olha, veja o seguinte, a Ann Coulter, ela fez uma resenha de todas as pesquisas eleitorais desde os anos 70 e viu o seguinte, quando as pesquisas erram, é sempre em favor dos democratas. Segundo, geralmente eles erram, as pesquisas erram. Tá certo? E terceiro, dentro desta onda de proteger o Obama de qualquer maneira, as empresas de pesquisa que são associadas à empresa de mídia também estão nisso, então a gente não sabe se pode confiar ou não. Não se tem a menor ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos é exatamente o que aconteceu no Brasil por 16 anos com o Foro de São Paulo. Ninguém sabe de porra nenhuma. Agora, aí, ao longo de muitos anos, pesquisando, eu consegui pegar os documentos originais. Agora, aqui, assim, em cima da bucha, com essa pressa, é impossível saber. Saberemos com o tempo. Tá certo? Mas, no momento, não dá para saber. Não pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. E com essa derrama de títulos de eleitor falso, também não dá para saber. Agora, o que eu sei é o seguinte. A certidão de nascimento do Obama não apareceu. Os documentos do Obama não apareceram, estão bloqueados. E ele não teria nenhum motivo para fazer isso se não tivesse algo a esconder. Ele tem muita coisa a esconder. Então, o que está havendo nos Estados Unidos, pela primeira vez, não é uma eleição. Isso é um golpe de Estado. Isso é uma imposição de uma elite bilionária que acha que tem a solução de todos os problemas na cabeça e que, né, como já dizia lá o Arnold Toynbee, né, a nova ordem mundial terá de ser imposta por meios não democráticos. Está aí o meio não democrático. Você engana todo mundo. Rapaz, a mentira aqui chega a detalhes, assim, de uma perversidade terrível, terrível. Você vê, houve aquele caso daquela menina Ashley Todd. É uma militante pró-McCain. Ela disse que estava num ATM, caixa eletrônico, tirando um dinheiro, quando de repente chega um negão de 2 metros de altura, dá-lhe umas porradas, toma o dinheiro dela e quando vê o bottom do McCain nela, raspa então um B na cara dela. Isso é a primeira história que ela contou. Daí todo mundo, toda a obamidade universal já viu dizer, não, o que é isso? Está levando culpa no preto, que é preto, que é preto. Aquela choradeira. No dia seguinte, a menina, no seguinte notícia, a menina confessou que tinha inventado tudo. Deu muito bem, ótimo. Então, aquela história era falsa. Qual é a história verdadeira? Não tem. Você já viu desmentido assim? O desmentido não diz sequer o seguinte, aconteceu o assalto ou não? A menina foi assaltada por um assaltante qualquer e inventou
que era um negro obamista, ou ela não foi sequer assaltada? Se ela não foi sequer assaltada, como é que apareceu o olho roxo, aquelas esquimosas todas, além do B arranhado? Não se diz nada, 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 nada. Quer dizer, o desmentido consiste de uma frase: eu inventei a história, ponto. Agora vai para casa e não fala mais nada. Ninguém investiga, ninguém quer saber. É claro que esse desmentido tem alguma coisa errada com ele. Agora, tão logo surgiu desmentido, embora ele consista apenas de uma frase, né, e ao impugnar a história supostamente falsa, não apresenta nenhuma história verdadeira para substituí-lo, foi unanimemente, instantaneamente aceito por toda a grande mídia americana. Quando qualquer pessoa que lê com atenção fala: mas se não aconteceu isso, tá certo, não foi. Admitamos que você fez o B na sua própria cara. Né? Você deu um soco no seu próprio olho para ele ficar roxo? Você amassou a sua cara inteira? Né? Além disso, as pessoas dizem: não, o B está ao contrário, quer dizer que ela fez isso no espelho. Eu digo: mas o que é isso? Se você faz o B no espelho, o B não vai sair ao contrário, porra. Agora, pega uma pessoa, vem pelas costas, segura a pessoa pelo pescoço e traça um B na cara dela. O B vai sair não ao contrário, vai sair de cabeça para baixo, como está o dela. Ninguém percebe isso, ninguém quer discutir. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Agora, note bem, investigar os 63 milhões de contribuições ilegais do Obama, não pode. Investigar as conexões dele com a Acorn, né, que está espalhando título de eleitor falso para tudo. Ela não pode. Tudo isso tem que ficar para depois da eleição. Mas no Alasca, tem um senador republicano, né, que estava sendo julgado, e de repente sai a sentença condenando o cara por corrupção esta semana. Na semana da eleição, o cara é candidato à reeleição. Dizendo: o cara é macho, porque ele disse: eu não vou desistir da minha... não vou renunciar ao Senado e não vou desistir da minha candidatura. Continuo candidato e vou ganhar. É o seguinte: o cara tinha uma cabana lá no mato, e ele mora em Washington, mas tem uma cabana no mato lá no Alasca. Então, uma companhia de petróleo ofereceu aos funcionários para fazer uma reforma na casa dele. Ele pagou $160 mil para os caras fazer, e eles fizeram, só que eles fizeram a mais. O cara diz o seguinte: eu não sei, eu estava em Washington, todas as notas que me mandaram, das despesas que me mandaram, eu paguei. Agora, então aí diz que houve favorecimento ilícito, embora não consta que o cara tenha prestado nenhum favor em troca. Então, esse processo, vamos dizer, por que ele não pode ficar para depois da eleição? Por que tem que ser agora? Por que tanta pressa em julgar o sujeito? E soltar a sentença agora, uma semana antes da eleição? E tudo quanto é decisivo no Obama, com quantidade de dinheiro imensamente maior, tudo pode ficar para depois da eleição. Claro que isso tá. Agora, mais bonito ainda, os caras julgaram, condenaram o senador, e em seguida os jurados sumiram. E o juiz, note bem, o juiz deu entrevista à imprensa dizendo: os jurados preferiram não dar entrevista à imprensa. Não fazer declarações à imprensa. Mas por que eles não podem dizer que eles não querem fazer declarações? Por que o juiz tem que falar em lugar deles? Tudo quanto é processo, quando o jurado sai na rua, o repórter vai lá entrevistar os caras. De repente o jurado some e o juiz fala em nome deles. Mas que coisa, é demais o que está acontecendo aqui, é demais. Olavo. Diga. Bom, eu gostaria de repetir a pergunta, que é o seguinte: o que vai acontecer, o que o senhor espera que vai acontecer se o Obama ganhar? E a outra pergunta, só para terminar, é o seguinte: um acordo. O processo vai continuar se o Obama seja eleito, porque o cara só é empossado em dezembro. Agora, não. O que vai acontecer, em geral, no mundo, nos Estados Unidos. E a outra pergunta... E se tornar presidente efetivamente, é isso que você quer dizer? Então, se o Obama for empossado como presidente... Vai acontecer coisas extraordinárias. Uma das primeiras medidas dele é eliminar o direito do voto secreto nas eleições sindicais. Porque ele acha que o voto secreto divide e enfraquece os sindicatos. Olha que coisa extraordinária. Quando o Colin Powell aderiu à candidatura Obama, né, o país inteiro noticiou.
Agora, tem um cara muito mais importante, que é o ex-candidato presidencial George McGovern, que ficou contra a candidatura do Obama e não saiu parte alguma, só pequenos jornais. Por que ele ficou contra? Porque ele diz que eliminar o voto secreto nas eleições sindicais é nazismo. E ele tem toda a razão. E isso é um dos pontos fora do Obama. O Obama adquiriu o apoio da liderança desses sindicatos, que é uma gente corrupta pra caralho, né? Mediante a promessa de eliminar o voto secreto. Veja que coisa, hein? Agora, essa vai ser uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Segundo, vai cortar o orçamento militar, desmantelar o programa Guerra nas Estrelas, diminuir a velocidade da pesquisa nuclear e fazer os Estados Unidos ficar para trás militarmente. Isso ele já disse que vai fazer mesmo. Terceiro, vai impor a tal da Fairness Doctrine. Fairness Doctrine é o seguinte: aqui o espaço de mídia está mais ou menos dividido, os jornais de televisão é tudo da esquerda. O rádio, né, e internet está mais, são os conservadores. Então, o rádio, que representa os 50% conservador, será obrigado a dividir o seu tempo, metade para os conservadores e metade para a esquerda. Sem que obrigação correspondente seja imposta aos jornais e à TV. Portanto, se tem 50%, vai ser 75% versus 25%. São das primeiras coisas que Obama vai fazer, pode ter certeza. O Obama tem para desmantelar o país, pô. É a coisa mais óbvia do mundo. Mais ainda, não é só desmantelar. Ele está para descaracterizar a Constituição americana. Ele mesmo disse, a Constituição americana tem falhas horríveis que tem que ser mudada. Quer dizer, o cara quer mudar a Constituição. Ele, a simples candidatura dele, que é provavelmente a do estrangeiro, tá certo? Falsamente apresentado como americano, já é destruir a Constituição. E, mais ainda, tem muita gente aqui no Partido Democrata dizendo que o voto estrangeiro deveria ser computado, porque o mundo inteiro quer Obama. Isso é dissolução da soberania nacional. Isso vai acontecer muito rapidamente, porra. E o Obama está lá para isso. É isso que vai acontecer se o cara assumir o governo. Agora, aqui ainda tem alguns meios de luta. Vamos ver se os caras conseguem. Hã? Bom, lá, uma última pergunta, eu já desligo. Se o caso o McCain ganhe, vai existir alguma diferença na questão do aborto? Porque a Suprema Corte já tem uma maioria de juízes indicados pelos republicanos e Roe versus Wade não cai nunca. Então, mesmo que o McCain ganhe, existe alguma chance de reverter essa questão do aborto? Então é isso, Olavo. Obrigado e até mais. Claro que existe. Mas é claro que existe. Quer dizer, isso aí pode acabar com um decreto presidencial. Mas quem pode acabar com essa merda sim. Tem todo o poder para fazer isso. A Suprema Corte, ela simplesmente está se recusando a reexaminar o Roe versus Wade. Tá certo? Mas não reexaminar um processo não quer dizer que ela fechou a questão. Eu andei que o direito ao aborto é eterno. Não quer dizer isso, não. São coisas diferentes. Agora, o nosso tempo aqui está acabando, né? Olha aqui, o Le Monde, né? Dizendo, McCain está despertando uma América perigosa. Agora tem mais aqui, um outro canalha, mas canalha mesmo, brasileiro que vive aqui. Esse eu quero de cara, né? Cadê aqui o sujeitinho? Aqui, ó. Poxa, acho que eu perdi. Ah, tá aqui. Olha aqui, José Inácio Werneck, dizendo: a orgia de desregulamentação no setor imobiliário, com hipotecas de alto risco transformadas em pacotes de investimento e repassadas mundo afora, com tomadores colocando seu dinheiro em produtos pouco transparentes, é obra da administração George Bush. Vai mentir na casa do caralho, José Inácio Werneck. O Bush fez tudo para parar com isso e foi bloqueado por Obama, Christopher Dodd, Hillary Clinton e outros. Isso é uma coisa tão amplamente documentada, tá certo? Que só mesmo um cara de pau é capaz de dizer uma coisa dessa, né? E daí, mais adiante, ainda diz aqui a campanha McCain está apelando a golpe baixo, racista. Me mostra
um anúncio racista feito para a campanha CRPN e John McCain. Peraí, tem alguém na linha aí. Vamos rápido aí. Alô? Alô? Alô, Olavo, é o Fábio aqui de São Paulo. Oi, Fábio, tudo bem? Vai rápido, Bom. que nós temos pouco tempo. Não, rápido. Eu queria saber se você podia falar um pouco do Gabeira aí. Que o Gabeira surgiu aí na eleição aí do Rio aí como uma força aí, né? Talvez até nacional, eu não sei. Muito fácil. Quer dizer, o sujeito milita no comunismo, no terrorismo, ajuda Fidel Castro, ajuda esses genocidas todos, e daí de repente descobre, isso não está com nada. E isso basta para o cara ser santificado. Digo, olha aqui, Gabeira, qual é a sua lista de realizações na luta contra os maiores genocidas da história? O que você fez contra eles? Nada. Você simplesmente limitou a não querer ser mais um deles. E isso já basta para santificar. O que é isso? É claro que o Gabeira fez bem de largar os caras, tá certo? Mas o que ele fez contra eles? O que você fez para parar essa matança sem fim, Gabeira? Você não fez nada. Tá certo? Então, quer dizer, é uma glória muito barata, você está entendendo? Eu sei o que é ficar contra os comunistas. É perigoso, gente. É perigoso. Eles destroem sua carreira, tá certo? Queimam sua reputação, tiram seus empregos, tá certo? Eu sei, é assim, isso se não te matam. Porque eu, quando estava no Brasil, eu recebia a ameaça de morte todo dia, todo dia. Teve sujeito que chegou a colocar anúncio na internet dizendo, olha, dia tal, às tantas horas, ele estará em tal lugar. Vamos lá matá-lo. Não mataram, sabe? Porque quando eu cheguei lá, a polícia já estava lá. Alguém leu essa coisa e generosamente tomou providência. Aconteceu até isso. Agora, aí, seu Gabeira? Você agora passou para o lado democrático, você é contra o comunismo, você é contra a tirania, etc. Então faça alguma coisa contra eles. Porque essa história de ex-comunista, se o ex-comunista não é um anticomunista, é um filho da puta que quer ganhar dos dois lados, tá entendendo? Quer dizer, a turma da esquerda continua simpatizando com o cara, porque foi um deles, e a turma da direita confia porque ele já não é mais comunista. Tá entendendo? Então, é claro que o Gabeira fez bem, mas entre eles largar o comunismo e ser um homem honesto, a distância é imensa. Eu não conheço esse outro candidato que ganhou, deve ser um bom filho da puta também, mas, olha, o Gabeira, para posar de herói nacional, falta muito, minha gente, falta muito. Como assaltante já não era herói nenhum, porque eu acho que você pegar uma metralhadora e encostar na cara de uma caixa de banco, tá entendendo? Tá lá a mocinha, né? Se mijando nas calcinhas e você encosta. Dá o dinheiro aí, blá, blá. Qual é a valentia? Não tem valentia nenhuma, porra. Valentia se vê em combate mesmo, você tá entendendo? E que combate eles enfrentaram nada? Sempre que foi enfrentar o combate, perderam. Se perderam na primeira, isso que vão começar a cagar nas calças no mesmo instante. Tá entendendo? E não há valentia nenhuma nisso. E depois que o negócio já passou, 30 anos depois, eu mudei de ideia, eu não estou mais nessa. Também não há valentia nenhuma. No Brasil não se sabe mais o que é um homem valente. Tá certo? O Brasil está numa crise de boiolice como jamais existiu. E nós falamos boiolice, não estou me referindo a ser homossexual, porque, claro que existe homossexual corajoso. Eu lembro, quando eu era jovem, tinha um bailarino que era muito famoso nos meios jornalistas, chamado José Leão. O José Leão era viadésimo, tá certo? Mas era um homem fortão e que de vez em quando brigava na rua, batia em 4, 5. Né? Então esse era o viado macho, tá entendendo? Então a boiolice é assim, é o desfibramento, é a perda do caráter, a perda do sentimento de honra. A pessoa não tem mais coragem de nada e só porque mudou de lado, de repente vira heróizinho. Ora, pô, quem não te conhece é que te compra, Gabeira. Se você quer fazer uma coisa decente, fique do meu lado, vamos lutar contra esses comunistas que estão, agora mesmo, estão matando gente pra caramba ali no aquela turma lá do Robert Mugabe, na Rodésia, estão matando gente pra caramba, você não fala uma palavra. As cadeias em Cuba ainda estão cheias de prisioneiros políticos, você não fala nada. Está lá o Elias Bichet, que é um político de oposição, cego,
Está lá, mora, não mora na cadeia, ninguém fala. Você já falou uma palavra em favor dele, Gabeira? Não falou nada. Tá certo? Na China, continuam matando gente pra caramba, matando cristão que não acaba mais. Você não fala nada. Quer dizer, você quer tirar vantagem, meu filho. Você está entendendo? Você tira vantagem do comunismo e depois tira do ex-comunismo. Agora, quer ser um homem de bem, torne-se um anticomunista. Porque ser anticomunista é a primeira obrigação, tá certo, do cidadão. Primeira. É comunismo? Não. Nunca, jamais. E não basta dizer não. É preciso combater, mostrar os crimes, tá certo? E ensinar as pessoas o que é aquilo. Isso o Gabeira jamais fez. E duvido que venha a fazer. Então está aí dito meu opinião. Agora, outro, não quer dizer que eu sou a favor do outro candidato, não, que deve ser um bom filho da puta também. Olha, político honesto no Brasil, o que é isso, porra? Né? Há muito tempo não tem. Né? Agora, engraçado, aqui saiu um sujeito esquerdista, Orson Scott Card, que foi um sujeito que foi missionário no Brasil, né? Era esquerdista, né? Essas missões no Brasil é tudo esquerdista. E o cara está escandalizado com o que a mídia está fazendo aqui. Um artigo dizendo: o último repórter honesto a sair, por favor, apague a luz. Porque não tem mais. Então isso aí não tem nos Estados Unidos e também no Brasil. E tem alguém ligando aqui, mas não vai adiantar, porque agora já acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.